você está sendo manipulado. E o pior, você nem percebe. Enquanto você tenta ser justo, está sendo controlado. Enquanto tenta ser compreensivo, está sendo usado. Enquanto tenta manter a paz, está sendo levado para um lugar que você nunca escolheu. Manipulação não é grito, não é ameaça. Na maioria das vezes, ela é silêncio, ela é sutil. Ela vem disfarçada de preocupação, de amizade, de amor. E é exatamente por isso que você não enxerga. Mas hoje, eu vou te mostrar os 7 sinais mais comuns de que alguém está mexendo com a sua mente, te puxando como uma marionete invisível e te transformando num homem que aceita tudo, sem questionar. Se isso te incomoda, ótimo. Sinal de que você ainda tem força para reagir. Primeiro sinal, quando você começa a se sentir culpado por coisas que não são sua responsabilidade. Esse é o primeiro golpe do manipulador, te fazer sentir culpa por emoções que são dele. Ele fica mal e a culpa é sua, ele explode e a culpa é sua. Ele se afasta e, de novo, a culpa é sua. Perceba o padrão, você começa a andar em ovos, a revisar cada palavra antes de falar, a mudar o que pensa, só para evitar o drama. Isso é manipulação emocional. A pessoa te faz acreditar que o equilíbrio dela depende de você. E com o tempo, você começa a viver tentando não provocar mais crises, quando na verdade as crises sempre existiriam, porque elas são parte da estratégia. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos projetando nos outros, e o manipulador é mestre nisso. Ele projeta a própria instabilidade em você e te faz carregar um peso que nunca foi seu. Se você está vivendo com culpa constante, acenda o alerta, porque provavelmente não é você o problema. Segundo sinal, quando a pessoa faz você duvidar da sua própria memória e percepção. Você começa a questionar coisas que antes tinha certeza. Você lembra do que foi dito, mas ela jura que nunca falou aquilo. Você tem certeza de como aconteceu, mas ela distorce os fatos. E com o tempo, você começa a pensar, será que eu estou ficando louco? Isso tem nome, gaslighting. É quando a pessoa manipula a sua percepção da realidade, para te deixar confuso, instável e emocionalmente dependente. Ela planta a dúvida, e a dúvida te enfraquece. Você começa a pensar 2 vezes antes de reclamar. Dá um passo para trás antes de impor limites. E, sem perceber, passa a confiar mais na versão dela do que na sua própria. Nietzsche dizia que o homem que perde a confiança em si mesmo se torna uma presa fácil. E é exatamente isso que o manipulador quer, te transformar em presa. Se você está começando a duvidar da sua memória, se sente que está sempre errado, cuidado, porque talvez o problema nunca foi a sua memória, foi a manipulação que você não viu chegar. Terceiro sinal, quando elogios e afeto vêm sempre com uma cobrança escondida. No começo, parece carinho, parece cuidado, parece reconhecimento, mas logo depois vem a cobrança, vem a chantagem emocional. Aquela pessoa que te elogiou por ser tão prestativo, agora te culpa por não estar disponível o suficiente. A que te chamou de generoso, agora diz que você está sendo egoísta por querer um tempo para si. O afeto vira moeda de troca, e o elogio vira uma armadilha. O manipulador não dá sem esperar de volta. Ele dá para te prender, para te fazer sentir que deve algo. É a famosa técnica do reforço intermitente. Te dão migalhas de aprovação e depois te deixam no vazio, só para te manter correndo atrás. Marco Aurélio escreveu: a aprovação dos outros é um prêmio instável. Quem busca por ela, entrega o próprio poder. Se os elogios que você recebe sempre vêm acompanhados de uma expectativa oculta, saiba, isso não é afeto, é manipulação. Quarto sinal, quando a pessoa tenta te isolar, de forma sutil. Ela nunca vai dizer abertamente, se afaste dos seus amigos, ou pare de falar com sua família,
Não, ela vai fazer de outro jeito, com frases disfarçadas de cuidado. Você já percebeu como fulano te influencia negativamente? Acho que você é uma pessoa melhor quando está só comigo. Eles não te entendem como eu entendo. No começo, parece preocupação, mas com o tempo, você percebe que está cada vez mais sozinho. As suas amizades vão ficando de lado. Os encontros com a família diminuem. E sem perceber, o único laço que sobra é com ela. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E se você não perceber esse isolamento silencioso, sua vida vira uma prisão, sem grades visíveis, mas com controle total. Se ultimamente você sente que está se afastando de todo mundo, que só existe uma pessoa te influenciando e que tudo ao redor parece errado, menos ela, entenda, você está sendo isolado, e esse é o terreno perfeito para a manipulação total começar. Quinto sinal: quando suas conquistas são minimizadas e seus erros ampliados. Você conquista algo e ela diz que foi sorte, que não foi grande coisa, que qualquer um faria igual. Mas, quando você erra, o erro vira espetáculo. Ela repete, ela joga na sua cara, ela transforma uma falha pequena num atestado de incompetência eterna. Percebe o jogo? Tudo que te fortalece, ela diminui. Tudo que te enfraquece, ela amplia. Por quê? Porque um homem confiante é difícil de controlar. Mas um homem cheio de culpa, cheio de dúvida, é fácil de manipular. Nietzsche dizia que as pessoas tentam reduzir os outros para não precisarem crescer. E o manipulador vive disso. Se toda vez que você conquista algo, você sente que precisa esconder, disfarçar ou pedir desculpas, acenda o alerta, porque alguém está trabalhando silenciosamente para te manter pequeno, para que você nunca perceba o tamanho da força que tem. Sexto sinal: quando o discurso dela nunca é sobre o que você sente, mas sempre sobre como ela se sente. Você tenta abrir o jogo, explicar como está se sentindo, falar sobre o seu limite, mas de repente, a conversa vira sobre ela, sobre como ela está magoada, sobre como ela está cansada, sobre como ela é uma vítima. Sempre. É como se a sua dor nunca tivesse espaço, como se a sua voz fosse um incômodo, como se os seus sentimentos fossem sempre menores, menos importantes, ou até egoístas. O manipulador é mestre em inverter o foco. Ele transforma qualquer conversa numa sessão de auto-vitimismo. Você tenta colocar um limite? Ele diz que você é insensível. Você tenta dizer não? Ele diz que você o está abandonando. Você tenta pedir respeito? Ele diz que você está exagerando. Marco Aurélio escreveu: a responsabilidade de cada um é sobre o que sente e como reage. Mas o manipulador faz você se sentir responsável pelo que ele sente, sempre. Se toda conversa termina com você se explicando, pedindo desculpas, se sentindo o vilão da história, mesmo quando só tentou se proteger, entenda, isso não é coincidência, é manipulação emocional, na sua forma mais clássica. Sétimo sinal: quando você sente que está se perdendo de quem você era antes de conhecê-la. Pare por um segundo e pense em quem você era antes dessa pessoa entrar na sua vida. Você tinha seus hobbies, seus amigos, suas rotinas, sua opinião sobre as coisas. Agora, só sobra cansaço, confusão, falta de identidade. Você já não sabe o que quer, já não sabe o que pensa, já não sabe nem mais o que sente. Sua personalidade foi sendo podada, seu entusiasmo foi sendo drenado, seu senso de direção foi se dissolvendo. Por quê? Porque a manipulação silenciosa não te ataca de uma vez. Ela te desmonta, peça por peça, dia após dia, até o ponto em que você acorda, olha no espelho e não reconhece mais o homem que está ali. Carl Jung dizia que a maior tragédia de um homem é viver uma vida que não é dele. E é exatamente isso que está acontecendo.
Se você sente que está vivendo numa versão distorcida de si mesmo, se sente que perdeu o brilho nos olhos, o vigor, a clareza, entenda, não é você que está falhando. É a manipulação que está te consumindo. Mas a boa notícia é que agora você viu. E quando você vê, você começa a recuperar o controle. Agora você sabe. A manipulação não é sempre óbvia. Ela não chega com gritos. Ela chega com elogios falsos, culpa disfarçada e carinho tóxico. E enquanto você finge que não vê, ela cresce. Ela vai te afastando de quem você é, vai moldando sua mente, vai te transformando num homem mais passivo, mais cansado, mais fácil de controlar. Mas a partir de hoje, ou você escolhe abrir os olhos, ou aceita continuar vivendo como uma extensão da vontade dos outros. A decisão é sua, mas lembre-se, todo manipulador só tem poder até o momento em que você para de jogar o jogo dele. Se esse vídeo te trouxe clareza, compartilhe com outra pessoa que pode estar vivendo a mesma coisa e inscreva-se no canal. Aqui, a gente não romantiza a fraqueza, a gente enfrenta ela de frente. Agora me responde nos comentários. Quantos desses 7 sinais você identificou na sua vida? Fala comigo aqui embaixo. Eu vou ler cada resposta.